Existe uma idade em que o relógio da vida parece que começa a bater mais alto. Para mim, essa idade chegou agora aos 27. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso Clube dos 27, aquela lenda urbana sobre gênios da música que nos deixaram exatamente com essa idade. Quando a gente observa essas mentes brilhantes que partiram tão cedo, uma pergunta ecoa no fundo da nossa alma: o que eu estou fazendo com os melhores anos da minha vida? Eu cheguei aos 27 anos e quando você pisca, os 30 estão logo ali na esquina. Historicamente e biblicamente, os 30 não são apenas um número, é um divisor de águas. Foi aos 30 anos que Cristo iniciou a sua missão. É a idade da maturidade, onde a fase de preparação acaba e a fase de execução começa. É o momento em que você sente uma pressão quase que esmagadora de que você precisa encontrar algo que valha a pena. Um propósito pelo qual dar a sua vida, a sua força e a sua juventude. Mas aí, a gente esbarra num muro. A síndrome do impostor espiritual. Você tem vontade de fazer grandes coisas. Eu sei que você tem. Tenho vontade de ir para a rua, quero montar grupos de oração, quero visitar hospitais, asilos, orar por pessoas, servir, amar. Quero impor as mãos e ver Deus curar, ver correntes caírem. Existe um chamado que emana dentro de mim. Mas quando eu fecho a porta do meu quarto, eu olho para o espelho e vejo um homem preso nas suas próprias falhas. Como eu posso querer libertar alguém se eu me sinto preso? Como eu posso falar de constância se minha maior luta é a inconstância? Como vou pregar um evangelho de vitória se muitas vezes estou perdendo as batalhas secretas? E a mente te diz: você é um hipócrita. É um cego querendo guiar outro cego. Isso te paralisa. Você acha que precisa primeiro ter uma vida 100% resolvida, uma santidade impecável, para só então ter a permissão de Deus para servir. E assim o tempo passa. Você não vai ao asilo, você não evangeliza na rua, você não ora por ninguém, porque você está esperando o dia em que será perfeito. E nós vivemos presos nessa mentalidade. Às vezes, sem querer, voltamos a cair nesse mesmo buraco. O despertar de Isaías 58. Se você sente que sua vida espiritual travou, Deus quer te levar para um texto antigo, mas que tem poder de explodir a sua mente hoje. E isso é quase que um remédio que precisamos tomar todos os dias. Isaías, capítulo 58. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e debater uns com os outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de escravidão? Será que não é também que vocês repartam pão com as pessoas que têm fome? Recolham em casa os pobres e os desabrigados. Vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante quando vocês fizerem isso. Então, a luz de vocês romperá como a luz da alvorada e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de escravidão, o dedo que ameaça e a língua ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. E a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos.
em tempos difíceis e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca secam. Acaso não é esse o jejum que escolhi? Que solte as correntes da injustiça, que desfaça as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos. Preste muita atenção no que Deus está revelando aqui. Nós transformamos o jejum, a oração e a busca a Deus em um projeto de ego. A gente quer se purificar para ser digno. A gente quer jejuar para poder dizer: eu sou melhor, eu sou santo. Mas Deus está dizendo que o jejum verdadeiro, a busca verdadeira, não é sobre você se isolar para ser perfeito. É sobre você se levantar para soltar as correntes do outro. Deus não mandou o povo esperar ficar limpo para ir libertar o oprimido. Ele mandou libertar o oprimido como forma de adoração. A grande virada, santo versus servo. E foi aqui que o Espírito Santo me deu um estalo. Eu estava adiando o meu chamado porque achava que a consagração me faria um santo intocável. Mas a verdade libertadora é essa. O jejum não te prepara para ser santo. Ele te prepara para ser servo. Você entendeu a profundidade disso? Se o objetivo de buscar a Deus fosse apenas a sua santidade pessoal, você sempre ia falhar, porque você é um ser humano. Mas quando o objetivo é servir ao outro, a lógica inverte. O jejum, a oração, a disciplina não serve para te deixar orgulhoso da sua pureza. Serve para diminuir o seu eu gigante, para que sobre espaço para amar o próximo. Você não vence as suas batalhas secretas lutando contra elas no espelho. O pecado, a inconstância, a preguiça se alimentam do seu isolamento. Eles crescem quando você está focado somente em você mesmo. Mas experimente pegar essa inconstância e levá-la para um asilo. Experimente sentir as suas falhas e mesmo assim comprar um lanche e entregar para alguém na rua dizendo: Deus não se esqueceu de você. Adivinha o que acontece? No versículo 8 de Isaías 58, Deus faz uma promessa para quem decide servir aos outros, mesmo sendo falho. Então a sua luz romperá como a alvorada e a sua cura logo brotará. A sua cura brota quando você cura o outro. A sua luz rompe quando você ilumina a escuridão do outro. As suas correntes caem quando você ajuda a libertar alguém. O cristianismo não é um museu de pessoas perfeitas. É um hospital de guerra. Você não precisa ser perfeito para ser útil. Os apóstolos não eram impecáveis. Eles eram discípulos que aprendiam na poeira do caminho, servindo. Se você está aí, na casa dos seus 20 ou 30, sentindo a angústia de que está desperdiçando seus anos de força, pare de focar na sua imperfeição. O seu chamado não está esperando você virar um anjo. O seu chamado está esperando você decidir ser um servo. A santidade não é um requisito para começar. Ela é o resultado de uma vida inteira gasta por amor aos outros. Então levante-se, vai com inconstância, vai com medo, vai com falhas, mas vai, porque no momento em que suas mãos tocarem a dor do mundo, o céu toca a sua. Pense nisso.